Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem, a nossa videoaula de hoje, certo? É sobre geografia, onde nós vamos revisar, tá? Os seguintes assuntos: hidrografia, litoral, clima e vegetação, que são assuntos que vão estar na nossa atividade, ok? Vamos começar? Brasil, hidrografia. Pessoal, o que é a hidrografia? Bem, a hidrografia, ela trata do estudo das águas do planeta. Então, gente, hidrografia é o estudo das águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, lagos, mares, oceanos, geleiras, águas do subsolo, da atmosfera, tá certo? É importante também vocês relembrarem conceitos de alguns elementos hídricos, tá certo? Vamos ver aqui. Oceanos. Oceanos são as grandes massas de água salgada que contornam os continentes. Então, os oceanos são as águas salgadas, tá? Que banham os continentes. Rios são os cursos de água que escoam no mar em outro rio ou em outro recurso hídrico. Olha, meus amores, os rios, eles fazem da sua foz, o que é a foz? É o lugar onde ele despeja suas águas, no mar, em outro rio maior que ele ou em outro recurso hídrico, tá certo? Outra informação importante, a maioria dos rios brasileiros são perenes, ou seja, eles não secam, mas existem também os rios temporários, tá? Que secam durante algum período do ano, principalmente aqui no sertão, aqui no nosso Nordeste, no sertão nordestino, né, gente? Existem rios que secam na época da estiagem, da falta de chuvas. Vamos lá? Lagos. Lagos são massas de água doce ou salgada que ocupam uma depressão ou baixada de terreno. Nós já estudamos que depressão é uma baixa de terreno, é como se fosse um buraco, né, gente? E essa depressão, ela é preenchida por água doce, certo? Por exemplo, água da chuva, ou salgada, água do mar, por exemplo. Então, o que é que acontece? Quando ocorre esse preenchimento, se forma um lago, tá certo? E lençóis freáticos? Bom, lençóis freáticos são reservatórios subterrâneos de água formados a partir da sua infiltração no solo. Então, os lençóis freáticos, gente, é água subterrânea, ok? E quedas d'água são formados pelos cursos de água que correm por cima de solos com difícil erosão. Exemplo de quedas d'água: cataratas, saltos, cachoeiras, tá certo? São alguns exemplos de quedas d'água. Bom, veja no mapa abaixo as principais bacias hidrográficas do Brasil. Ó, meus amores, eu queria fazer umas considerações aqui importantes. Primeiro, o Brasil apresenta, gente, a maior rede hidrográfica do planeta, pois nós concentramos, pessoal, cerca de 13% da água doce existente. É muita coisa, viu, gente? E os nossos rios, eles estão distribuídos em bacias hidrográficas. E o que é uma bacia hidrográfica? É uma área formada por um rio principal e seus afluentes que despejam nele. E o que é um afluente? É um rio menor que despeja em um rio maior. Então, vamos observar aqui no mapa essas principais bacias hidrográficas. Olha, gente, de vermelho aqui eu tenho uma bacia hidrográfica do Amazonas, tá? De azul, bacia hidrográfica do Rio Tocantins. Roxinho aqui, bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Verde, bacia hidrográfica do Rio do Prata. E aqui, gente, de laranja, são as bacias costeiras ou secundárias. Aí, veja bem, agora a gente vai conhecer as principais características de cada tipo de bacia, ou seja, o que é importante vocês saberem, tá bom? Vamos lá? Começando.
pela bacia amazônica ou bacia do rio Amazonas. Gente, essa bacia é a maior do mundo. Veja bem, a bacia amazônica ela é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Ela fica na região norte do Brasil, tá? E a principal característica dela é essa, gente, é ser a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, isso é o que é importante vocês saberem. A bacia do Rio São Francisco, ó, o nome diz tudo, né, gente? É formada pelo Rio São Francisco e seus afluentes. E o Rio São Francisco, ele também é conhecido como Velho Chico ou Nilo Brasileiro. Gente, por que Nilo Brasileiro? Existe um rio chamado Rio Nilo, que desde a antiguidade, principalmente na antiguidade, vamos dizer assim, ele teve uma importância muito grande na vida dos egípcios, certo? Por conta da água que era fornecida pelo rio, do transporte, do comércio que era feito através desse rio. Então, o Rio São Francisco ele tem o mesmo comportamento. Ele tem uma importância muito grande econômica e social para as pessoas, pessoal, que moram nas áreas mais secas. Então, é por isso que eles comparam o Rio São Francisco como sendo o Nilo brasileiro. Outra coisa, essa bacia ela é localizada em 3 regiões: Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, ok? A bacia do Rio da Prata é conhecida como Bacia das Fronteiras. Por que fronteiras? Gente, essa bacia ela se encontra, olha só, aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e chega até na Bolívia, viu? Então, ó, 4 países, como o Brasil, 5. E é formada pelos rios principais: Paraná, que é do Brasil, o rio Paraguai e o rio Uruguai, tá certo? Com seus respectivos afluentes. Bom, a bacia do rio Tocantins é a maior bacia exclusivamente brasileira. Olha, gente, a bacia do rio Amazonas ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. Já a bacia do rio Tocantins é a maior bacia exclusivamente brasileira, tá certo? Não confundam. E ela é formada pelo rio Araguaia e seus afluentes, ok? E a gente não pode deixar de falar sobre as bacias costeiras ou secundárias. Olha, crianças, o que é que vocês precisam saber sobre as bacias costeiras ou secundárias? Primeiro, que elas são formadas por rios de pequeno e médio porte e que esses rios, gente, eles contornam o litoral e fazem do Oceano Atlântico a sua foz. É o que diz aqui, ó. As bacias costeiras ou secundárias são aquelas formadas pelos rios que, ao longo do litoral brasileiro, desaguam no Oceano Atlântico. Quer dizer, fazem a sua foz no Oceano Atlântico. E, em geral, são rios de média e pequena extensão. Então, veja bem, não precisa vocês estudarem os tipos de bacias costeiras, tá certo? Só precisa saber essa informação, que é a principal. Bem, gente, então, as informações importantes sobre hidrografia eram essas, tá certo? Agora, vamos para o assunto seguinte. Brasil. Litoral. Hoje, gente, é muito bom falar de litoral, não é verdade? Primeira coisa importante, litoral também pode ser chamado, gente, de costa. Então, litoral, costa, é a faixa de terra banhada pelo mar, ok? Vamos lá? O litoral brasileiro é um dos maiores litorais nacionais do mundo. Olha, gente, o nosso litoral é muito extenso. Ele começa no Cabo Orange, que fica no Amapá, e vai até o Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. E em toda a sua extensão, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Outra informação importante, nós sabemos que o Brasil ele está dividido em 26 estados e mais o Distrito Federal, não é verdade? Pois bem, desses 26 estados, 17 são estados litorâneos, quer dizer, são estados que têm saída para o mar.
E a maioria das capitais desses estados, pessoal, são litorâneas, são capitais litorâneas. Com exceção, olha só, os estados que a tia Maísa vai falar agora, as capitais, tá certo? Elas não possuem litoral. O estado tem, mas elas não têm saída para o mar. Teresina, a nossa capital, capital do Piauí. Ó, crianças, nós temos litoral. Por exemplo, lá em Luiz Correio, não é verdade? Mas Teresina, nossa capital, ela não é litorânea. Então a mesma coisa acontece com Belém, capital do Pará, Macapá, capital do Amapá, a cidade de São Paulo, capital de São Paulo, que mais, gente? Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e Curitiba, capital do Paraná. Então essas 6 capitais, elas não são litorâneas, tá certo? Outra informação importante. Em relação à exploração econômica, é possível encontrar salinas que produzem sal. O turismo é muito praticado, como também existe condições adequadas para navegação e pesca. Então veja bem, gente, o que é que a gente pode concluir? Que o nosso litoral, ele é muito rico, certo? Nele são explorados turismo, navegação, pesca. Também são extraídos, pessoal, calcário, petróleo, o sal, tá certo? Olha a importância econômica, né, do nosso litoral. Vamos lá. Bom, existem diversos acidentes geográficos naturais no litoral. Quer dizer, acidentes geográficos são diferentes formas que nós podemos encontrar ao longo do nosso litoral, como baías, dunas, falésias, manguezais, praias e restingas. Vamos agora, gente, relembrar esses conceitos, tá certo? Começando com praias, ó. Praias são depósitos de areia, clastos e conchas. Mas o que são clastos? Clastos, gente, são fragmentos de rocha, tá certo? Ou de mineral pré-existente contidos dentro de outra rocha, ok? Baías são poções de água dos oceanos, mares ou lagos que adentram na costa, ou seja, gente, é uma grande entrada do mar na costa, é o mar entrando aqui na terra, tá certo? Isso é uma baía. Vamos? Dunas são massas de areia acumuladas pelo vento que se elevam e formam um cume único, tá certo, gente? Então, dunas são aquelas porções de areia, né? Restingas são corpos arenosos dispostos de forma paralela à costa. Olha, gente, restinga é aquela área lá da praia onde na areia tem tipo um capinzinho, gente, uma plantinha rasteira. Pois aquela planta rasteira, pessoal, constitui essa área de restinga, ela faz parte dessa restinga, tá certo? Ela é uma planta adaptada a esse tipo de solo arenoso, ok? Falésias são escarpas formadas a partir da erosão fluvial ou marinha. Ó, gente, escarpas é tipo rampas que se formam nas bordas dos planaltos. Por exemplo, as ondas do mar, elas vão batendo aqui, tá certo? Nos planaltos, nas bordas aqui do planalto e vão esculpindo, vão formando tipo o quê? Uma rampa. Então, isso é uma falésia, ok? E os manguezais, ó, são ecossistemas litorâneos encontrados em terrenos baixos que apresentam flora e fauna característicos. Gente, uma coisa que chama atenção nos manguezais é que as plantas, elas possuem raízes aéreas, tá? A raiz, ela não é enterradinha no solo, não. Exatamente porque o solo, ele é lamacento, tá certo? Ele é um solo lodoso, então as raízes se desenvolvem, ó, fora. Ok? Então, esses conceitos, gente, são importantes. Por favor, não deixem de estudar, tá certo? Agora, a tia Maísa gostaria de realizar com vocês
as atividades das páginas 66 e 67 do livro de geografia de vocês, tá bom, pessoal? Quem já realizou essa atividade, ótimo, já pode ficar aí para correção. Quem não realizou, por favor, você pode dar uma pausa rapidinho no vídeo, você responde, só são 4 questões, bem simples e até bom para testar seus conhecimentos, tá, sobre o litoral, e aí você volta para fazer a correção. E quem já, como eu já disse, quem já respondeu, então vamos partir para a correção, tá certo? Então peguem o livrinho de vocês de geografia, página 66. Primeira questão, coloque as sílabas em ordem, descubra as palavras e complete as frases. Então nós temos, ó, paisagens, extenso, litoral, faixa, Atlântico e praias, ok? Pois com essas palavras nós vamos completar as frases. A. O nosso litoral é bastante explorado turisticamente. B. O litoral consiste em uma faixa de terra junto ao mar. Não esqueçam que o litoral também é chamado de costa, tá, gente? C. O litoral brasileiro é bastante extenso. D. Nosso litoral apresenta belas paisagens e praias. Paisagens e praias. E. O litoral brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico. Tá, gente? O Oceano Atlântico, ele contorna todo o nosso litoral. Vamos para a segunda? Observe a seguir as imagens do litoral brasileiro e escreva o nome dos acidentes geográficos presentes, né, nessas gravuras, nelas presentes. Então, primeiro, gente, ó, aqui são massas de areia. Então, é o quê? Dunas, tá certo? Aqui, ó, vegetação, ó, areiazinha da praia, sol arenoso, então, praias, ok? Vamos para a página 67. Terceira questão. Entre as palavras abaixo, encontre a intrusa, que não deveria estar aí, gente, e circula. Bom, nós estamos falando de litoral, né? Manguezais, ok. Praias, ok. Baías, ok. Dunas, ok. Restingas, ok. Tudo a ver com litoral. E planaltos? Não, planaltos faz parte lá de relevo. Então é esse que vocês vão circular. Esse é o intruso, tá bom? E a quarta questão? Encontre no diagrama 6 palavras relacionadas ao litoral brasileiro e em seguida complete as frases. Olha só, meus amores, vamos olhar aí na horizontal, deitadinho. Nós temos o quê? Manguezais, baías, restingas, ok? E na vertical, em pé, nós temos praias, dunas e falésias, ok? Agora a gente vai completar essas informações com 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavrinhas. Vamos lá. Letra A. São ecossistemas litorâneos encontrados em terrenos baixos. Os manguezais. B de bola. São porções de água dos oceanos, mares ou lagos que adentram pelo continente. Ó, gente, o mar entrando na terra. Baías, ok? Não esqueçam de botar o acento agudo no i. C. São corpos arenosos que ficam acima do nível do mar. As restingas. D. São depósitos de areia, clastos e conchas.
formadas a partir da erosão fluvial ou marinha. São as falésias, tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham corrigido direitinho, que esse exercício, por sinal, tá ótimo, tá resumindo bem o assunto litoral. Vamos adiante. Bem, agora nós vamos falar sobre Brasil Clima. Olha, gente, é muito importante vocês saberem a diferença entre tempo e clima. Bom, tempo é o estado da atmosfera num determinado momento. Vocês sabem que existe o tempo chuvoso, o tempo nublado, o tempo de céu aberto, não é assim? Então é o tempo, ele vai mudando, inclusive ao longo do dia. Agora, o que é clima? Gente, clima é o conjunto das condições atmosféricas que caracterizam uma região ao longo de um grande período de tempo. Olha, vamos analisar o clima semiárido, que é o clima do sertão nordestino. Gente, como é o comportamento do tempo nesse tipo de clima? Se vocês pararem um pouquinho para pensar, vocês vão lembrar. Ah, tia Maísa, o tempo é seco, tem temperaturas elevadas, chove pouco ou nem chove, porque tem áreas que sofrem período de estiagem, né, gente, de falta de chuva. Pois, meus amores, esse comportamento regular do tempo caracteriza esse tipo de clima, próprio do clima semiárido. Então, não esqueça, tempo é um estado da atmosfera num determinado momento. E o clima é o conjunto das condições atmosféricas que caracterizam uma região ao longo de um grande período de tempo, considerando as condições habituais e as oscilações entre atmosfera, camada de ar, né, que envolve a Terra, hidrosfera, camada líquida da Terra, litosfera, camada rochosa, sólida, geosfera e criosfera. Vê o que é geosfera e criosfera? Olha, a geosfera é toda a parte sólida, interna e externa do planeta, certo? E a criosfera, ela compreende todas as regiões da superfície terrestre cobertas por gelo ou neve. Ok, crianças? Outra coisa importante, climatologia. Gente, climatologia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados ao clima, tá certo? Vamos adiante? Bom, nós sabemos também, porque nós já estudamos, que o clima ele pode ser influenciado por diversos fatores, tá certo? A gente vai relembrar alguns desses fatores e o que é importante vocês saberem. Bom, começando aqui, gente, pressão atmosférica. Olha, pressão atmosférica é a pressão, tá, que a atmosfera exerce em um determinado local do planeta. Pois bem, quanto maior a pressão atmosférica, mais frio será o clima. E vice-versa, ou seja, quanto menor a pressão, menos frio, tá certo, será o clima desse local. Outro fator, localização. Gente, nós já estudamos também que a localização de qualquer ponto no planeta, tá certo, está relacionado com latitude e longitude, tá certo? Então, veja bem, quanto maior for a latitude, menores serão as temperaturas. Ou seja, gente, quanto mais distante o local for da linha do Equador, certo? Mais frio ele é. Por quê? Porque nas regiões próximas à linha do Equador, gente, o calor é maior. Porque lá recebe, mais diretamente, os raios solares. Então, o local, quanto mais próximo ele estiver da linha do Equador, mais quente ele é. Quanto mais distante ele estiver da linha do Equador, mais frio ele é. Ok? Vamos lá. Altitude. Gente, a altitude tem a ver com a altura. É a distância entre um ponto,
tá certo? Do planeta e o nível do mar. Então, olha só, quanto mais elevado for o relevo, menor é a temperatura, mais frio é o local. Quanto mais alto, mais frio, ok? Maritimidade, outro fator. Nas regiões mais próximas ao mar, a temperatura é amenizada pela sua presença, aquela temperatura gostosa, né, gente? O que não acontece com as áreas mais afastadas, que aí já é o quê? Continentalidade, né? Já está afastado do mar. Massas de ar são corpos de ar que se deslocam, podem aumentar ou diminuir a temperatura se a massa de ar for quente ou fria, respectivamente. Então, gente, as massas de ar são corpos de ar que se deslocam, tá certo? Elas podem ser quentes ou frias. Então, portanto, elas vão aumentar ou diminuir a temperatura, depende do comportamento dela, certo? Correntes marítimas influenciam o clima, porque, olha só, gente, da mesma forma que as massas de ar podem ser quentes ou frias. Então, elas vão determinar temperaturas, né, gente, mais quentes ou temperaturas mais frias, tá certo? Vegetação. Vegetação, conjunto de plantas de uma região, influenciam o clima porque a cobertura vegetal elimina maior ou menor quantidade de vapor de água na evapotranspiração. E um detalhe, gente, a vegetação também ela interfere no ciclo hidrológico do local, ou seja, o ciclo da água do local, certo? E tudo isso aí vai influenciar no clima. Umidade. Umidade, gente, é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Então, dependendo da quantidade de vapor de água na atmosfera, ela tende a aumentar ou a diminuir a temperatura. Próximo, precipitação. Gente, precipitação é queda na forma sólida ou líquida proveniente da atmosfera, como por exemplo, chuvas, neve, granizo. Então, a precipitação influencia o clima porque aumenta ou diminui a quantidade de água de uma região, tá certo? E, por último, a ação dos seres humanos, pessoal, que altera o ritmo natural das mudanças do clima. Gente, de todos esses fatores, o que mais tem afetado o nosso clima é o próprio homem, gente. Imagina, por exemplo, as queimadas, a quantidade de gases tóxicos que são lançados na atmosfera, destruindo a nossa camada de ozônio, aumentando o aquecimento global, né? Subida da temperatura, enfim, gente, tudo isso aqui interfere no clima. Vamos lá adiante? Agora a gente vai falar sobre os tipos de clima existentes em nosso país. Gente, o clima do Brasil, ele é predominantemente tropical. Vamos lembrar que a maior parte do Brasil fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Então é aquela área que recebe maior quantidade de raios solares. Bom, temos o clima equatorial, o clima tropical, que tem variantes, que a gente vai já falar, relembrar, o semiárido e o clima subtropical. Vamos ver as características deles? O que é que precisa vocês aprender? Ó, clima equatorial é o clima da região norte do Brasil, tá, gente? As temperaturas são elevadas e chuvas abundantes. Ou seja, gente, lá chove muito, mas ó, faz muito calor, tá certo? O clima tropical é o clima predominante no território brasileiro, com temperaturas elevadas durante boa parte do ano, por conta da localização do nosso planeta, na zona intertropical, né? E esse clima tropical, gente, ele possui 3 variantes. Ó, clima tropical continental, que fica na porção central do Brasil. O clima tropical de altitude, que fica nas áreas elevadas da região sudeste. E o clima tropical litorâneo, que fica nas áreas próximas ao
Oceano Atlântico. A gente vai já ver no mapa isso aqui. E o clima semiárido? É o clima do sertão nordestino. Ó, temperaturas elevadas o ano inteiro e chuvas escassas. Gente, é parecido com o equatorial no sentido de temperaturas elevadas. Só que lá as chuvas são abundantes, chove muito. E aqui as chuvas são como? Escassas, tá certo? E o subtropical? Esse clima, gente, é o clima mais agradável do Brasil. Ele engloba toda a região sul e uma partezinha, uma pequena parte da região sudeste, tá certo? Nesse tipo de clima, as estações do ano são bem definidas. Os invernos, o inverno lá, gente, por sinal, é bem frio, mais frio, assim, do padrão brasileiro, tá certo? E também os verões são quentes, ok? Tem alguns pontos lá da região sul que chega até a nevar, viu, gente? Aquelas áreas mais elevadas, né, de planaltos, enfim. Agora vamos ver no mapa. Olha aqui. É o clima equatorial, que é o clima da região norte do Brasil, tá? O 2 é o clima tropical continental, que fica na porção central do Brasil. O 3 é o clima semiárido, é o clima do sertão nordestino. O 4 é o clima tropical litorâneo, pessoal, ó, nas áreas próximas ao Oceano Atlântico. O 5 é o clima subtropical, ó, ele pega a região sul e uma partezinha aqui da região sudeste. E o 6 é o tropical de altitude, que fica nas áreas elevadas da região sudeste. Então, gente, essas informações é o que vocês precisam saber, tá? Sobre o clima do Brasil. Agora vamos para o último assunto. Antes disso, nós precisamos realizar, gente, a atividade da página 74 do nosso livro de Geografia. Vamos conferir aí, confiram aí. Se você tiver feito, pronto, ótimo, vamos corrigir. Se você não tiver feito, vamos fazer com a tia Maísa aqui e até uma revisãozinha, tá? Enquanto vocês vão abrindo aí na página 74, a tia Maísa vai lendo. Observe o mapa do clima dos estados brasileiros e preencha os espaços de acordo com a legenda. Ó, gente, verde, clima equatorial, vermelho, tropical litorâneo, laranja, tropical continental, o rosa, o semiárido e o azul, o clima subtropical, tá certo? Aí o que é que a questão quer? Que vocês localizem esses estados e olhem qual é o clima que predomina em cada um deles. Então, por exemplo, estado do Amazonas. Olha aqui, gente, o Amazonas é o clima equatorial. Então, escrevam aí, equatorial. Rio de Janeiro, ó, aqui o Rio de Janeiro é o clima tropical litorâneo, tá certo? É uma área próxima ao Oceano Atlântico. Tocantins, estado do Tocantins, ó, gente, Tocantins, ele tem o tropical continental, que fica na porção central, e pega um pouquinho do clima equatorial. Então, vocês vão escrever tropical, continental e equatorial, tá certo? Pode botar até uma barrinha separando. Pernambuco, olha aqui o estado do Pernambuco. Tropical litorâneo, né? E o clima semiárido, que é o do sertão nordestino. Então, tropical, litorâneo e semiárido. Pará, ó, verdinho é o quê? Equatorial, tá certo? Só que tem, ó, um pedacinho aqui do tropical continental. Então, vocês vão escrever equatorial, botar uma vírgula, uma barra, tropical continental. E Santa Catarina, ó, azulzinho, clima subtropical. Então, gente, aqui é só uma questão de observação mesmo e trabalhar com o mapa, né? Você localiza o estado e olha qual é o tipo de clima existente nesse estado, ou os climas, ok? Pronto, agora sim, nós vamos para o nosso último assunto, que é Brasil
Vegetação. Crianças, o que é vegetação? É um conjunto de plantas de uma região. Vamos lá? Ó, a vegetação é um conjunto de espécies vegetais características de uma região. Meus amores, o nosso país, nosso Brasil, ele tem diferentes tipos de clima. Por quê? Porque aqui no Brasil tem diversos tipos de clima, de solo, tá certo? De que mais? De relevo existentes, que nós já até estudamos, não é verdade? Então, por conta disso, nós temos diferentes tipos de vegetação. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um mapa da nossa vegetação. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que as nossas espécies vegetais, gente, elas vêm sendo devastadas desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Gente, é muito tempo, não é verdade? E os motivos ao longo de todo esse tempo, motivos diversos, gente. Devastaram a nossa vegetação para retirar riquezas, para abrir estradas, construir cidades, por conta da agricultura, né? Tirar a vegetação para plantar alguma coisa, às vezes que não tem nada a ver com aquela vegetação local, para criar gado. Hoje em dia, a questão da urbanização, do turismo, né, gente? O homem, ele não pensa, ele sabe da importância que as plantas têm em nossa vida, mas não tem o cuidado que deveria ter, né? Isso é muito triste. Bem, aqui no nosso mapa, nós temos, ó, aqui, floresta amazônica, certo? Essa áreazinha aqui é a Mata dos Cocais, aqui no nosso Nordeste. Aqui, esse outro verde é a Mata Atlântica. De azul aqui, gente, é a Mata dos Pinhais, ou a Mata de Araucária. Esse amarelo mais clarinho é o Cerrado. Esse amarelo mais escurinho, vegetação de campo, certo? Campos. Aqui, ó, é o que? A nossa vegetação, quem sabe? Caatinga, típica do Nordeste. O roxo é o lindo Pantanal, vegetação do Pantanal. Aqui, contornando o litoral, nós temos o que? A vegetação litorânea. Então, a partir de agora, nós vamos ver as principais características, gente, de cada um desses tipos de vegetação, que é o que vocês precisam saber, tá? Vamos começar? Floresta amazônica. Gente, a floresta amazônica, ela é a maior floresta de clima equatorial do planeta e a mais importante do mundo. Por quê? Porque ela apresenta a maior biodiversidade do mundo. Biodiversidade, gente, é o conjunto de plantas, de animais, espécies de animais existentes. Nela há uma grande quantidade de árvores de grande porte, quer dizer, árvores bem altas, com copas, folhas fechadas e troncos grossos. Veja bem, gente, a floresta amazônica é uma floresta fechada. As árvores, elas são altas, elas são próximas umas das outras, elas são entrelaçadas por cipós. Então, imagina como o acesso, né, através dela é muito difícil, às vezes até impossível, né? E as copas, as folhas, elas são fechadas e são largas, viu, gente? Vamos lá adiante? A Mata Atlântica. Gente, a nossa Mata Atlântica, originalmente, ela se estendia por todo o nosso litoral, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ao longo do tempo, ela foi sendo devastada. É uma das espécies vegetais mais devastadas. Hoje em dia, principalmente pelo turismo, pela urbanização, tá certo, gente? Ela é uma floresta cujo bioma também apresenta uma enorme biodiversidade. Quer dizer, espécies de animais, de vegetais presentes que enriquecem essa vegetação. Gente, por exemplo, aqui na Mata Atlântica nós temos as plantas ornamentais. E o que é uma planta ornamental? É aquela que é cultivada por sua beleza, como orquídeas, bromélias, né? Que são lindas. Então, a nossa Mata Atlântica, tá certo, gente? Ela precisa, o que resta ainda dela, precisa ser preservado, viu? Vamos lá? A Mata de Araucária, ou Mata dos Pinhais. Gente, essa vegetação, ela é típica da região sul do país. Sua espécie vegetal mais comum é o pinheiro do Paraná,
que é uma planta, gente, uma árvore de alto porte, para vocês terem uma noção, ela pode chegar até a 50 metros de altura. Muita coisa, né? E detalhe, ó, gente, o tronco ele é fininho e as folhas, as copas, elas são abertas. Eu costumo dizer assim, que ela é fininha, o tronco fininho e o tufinho de folhas em cima. Elas não são próximas umas das outras, como vocês estão vendo. E outra coisa, a madeira, gente, ela é muito apreciada para confecção de móveis. Então, imagine quanto essa floresta já foi e continua sendo devastada, né? A mata dos cocais, ó, presente aqui no nosso Nordeste, principalmente Piauí e Maranhão. É marcada pela presença de palmeiras, como a carnaúba e o babaçu. Gente, e essas espécies, elas fornecem matéria-prima para a produção de óleos, de ceras, de fibras, de sabão, muita coisa, né? Que vem da mata, que vem, né, dessas espécies, carnaúba, babaçu, da mata dos cocais. Vamos lá? A vegetação do Pantanal. Ai, pessoal, falar do Pantanal também é falar de belezas, né? O Pantanal, ele fica entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, tá? Na região centro-oeste. É uma vegetação, eu costumo dizer, gente, que é 3 em 1. Por quê? Porque lá a gente encontra espécies do cerrado, que a gente vai já falar do cerrado, da floresta amazônica, ou seja, árvores de grande porte, e campos, que é aquela vegetação rasteira que a gente vai já falar também. Então, ó, 1, 2, 3 espécies, né, dentro de uma só. Uma característica que chama a atenção no Pantanal, gente, é que ela é inundada pelas águas do rio Paraguai na época das cheias. Então, na época das cheias, né, o rio Paraguai transborda e acaba inundando, né, a área do Pantanal. Aí as plantas, gente, ó, que os animais, eles ficam inundados. Olha aqui, ó, a água aqui, as plantinhas dentro da água, tá certo? E o Pantanal também é uma espécie vegetal ameaçada por conta da sua biodiversidade. Espécies de plantas e de animais presentes, tá bom? Nessa vegetação. Caatinga, epa! É a nossa vegetação, é a típica do sertão nordestino, né, gente? Possui plantas resistentes à irregularidade das chuvas e adaptadas às altas temperaturas. Ou seja, gente, a caatinga é aquela vegetação própria desse clima quente, com poucas chuvas ou até ausência de chuvas, né? Uma característica que chama a atenção na caatinga, gente, é a presença de plantas com espinhos. Olha só, os espinhos existentes nas folhas é uma espécie de defesa da planta contra a seca. Por quê? Porque ajuda a armazenar água, que é necessária para a sua sobrevivência, tá certo? Vamos lá? O cerrado ele está presente na região, principalmente a região centro-oeste do Brasil. Ele é formado por plantas rasteiras, arbustos, que são árvores de menor porte, né? E árvores distantes umas das outras. Gente, o cerrado, uma característica marcante no cerrado, é que as árvores, olhem aqui, ó, elas têm um tronco retorcido, casca grossa e raízes profundas, tá bom? Agora, essa característica do tronco retorcido, ó, marca bem o nosso cerrado. Vamos lá? E campos? Campos é uma vegetação arbustiva e de gramíneas, ou seja, plantas rasteiras, baixinhas. Ocorre em diversos locais do Brasil, tá? Como no Rio Grande do Sul, que é chamado de Pampas Gaúchos e é muito usado para a criação de gado, e em Roraima, lavrados, tá certo, gente? E o mangue? O mangue faz parte do bioma manguezal, né, que a gente já falou até lá no litoral. Ele é composta por espécies vegetais de pequeno e médio portes, com raízes aéreas devido aos solos alagados e lodosos. Olha aqui, gente, as raízes, ó, nós estamos vendo essas raízes, elas são aéreas.
tá certo? Por quê? Por conta dos solos alagados e lodosa. Então, essa é a principal característica da vegetação mangue, certo? Bem, para finalizar, nós vamos falar sobre as formações vegetais do Brasil. As formações vegetais do Brasil, gente, elas podem ser divididas em dois grandes grupos: florestais e campestres. Ó, florestais tem a ver com o quê? Florestas, árvores, não é verdade? Então, florestais é o conjunto de espécies vegetais que apresentam necessidades ecológicas, estrutura e porte semelhantes. E as formações vegetais florestais, elas podem ser ombrófilas ou estacionais. Vamos relembrar o que é isso? Bom, florestas ombrófilas, elas apresentam umidade durante todo o ano, tá certo? Umidade, vocês lembram, quantidade de vapor de água presente na atmosfera. E as estacionais? Durante um determinado período do ano, a umidade é baixa. Então, veja bem, nas ombrófilas tem umidade durante todo o ano. Nas estacionais, durante um determinado período do ano, a umidade é baixa. E detalhe, gente, grande parte das espécies vegetais é caducifolha. O que é isso? Elas perdem as suas folhas, tá certo? Durante o período climático desfavorável, certo? Então, elas acabam perdendo as suas folhas. E as campestres? Campestres tem a ver com campo, né, gente? As formações vegetais campestres são encontradas em áreas com clima temperado e tropical. As formações campestres no Brasil podem ser classificadas em campinarana, savana ou estepe. Vamos conhecer um pouquinho delas três? Campinarana é uma formação vegetal encontrada apenas em alguns locais da Amazônia. Olha só é encontrada em alguns locais da Amazônia. Apresenta espécies vegetais arbóreas, arbustivas ou gramíneas, ok? Vamos lá? Estepe, situada em regiões com terras planas ou quase planas, com vegetação predominante de gramíneas e pouca presença de plantas arbustivas ou arbóreas, quer dizer, pouca presença de árvores, tá certo? E para finalizar, a savana apresenta diversas formações vegetais, como a savana florestada, savana arborizada, savana parque e a savana gramínea lenhosa. Gente, a formação vegetal, sua espécie vegetal mais conhecida aqui no Brasil é o cerrado. A espécie vegetal da savana mais conhecida aqui no Brasil é o cerrado. Qual é a característica do cerrado? Lembra que a tia falou? Troncos retorcidos, casca grossa e raízes profundas, ok, gente? Bem, meus amores, chegamos ao final da nossa revisão. Eu espero de coração que eu possa ajudar vocês, tá? Contribuir para o que vocês vão fazer agora, que é a atividade avaliativa, tá bom, gente? É para medir o conhecimento de vocês. O que vocês conseguiram absorver de litoral, de clima, de vegetação, de hidrografia, tá certo? A tia Maísa quer lembrar a vocês que, primeiro, gente, tem que ler os enunciados das questões com muita atenção, tá bom? Façam com calma, com tranquilidade. Ficou em dúvida? Deixa aquela questão por último, tá certo? Vá cuidando que você está mais seguro. Outra coisa, não pode consultar o livro nesse momento. Nem a mamãe, nem o papai, nem o irmãozinho, nem a irmãzinha, tá certo, gente? Ó, consciência. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque vocês são alunos aplicados, estudiosos, tá bom? Então, ó, um beijo bem grande para vocês. Bons estudos e boa sorte!